Agora, a gente vai falar de um golpe inacreditável. Eu quero que você veja essas imagens primeiro. Acompanhe, vamos acompanhando as imagens para você ter uma noção do que nós vamos falar agora dentro do nosso programa. Pode colocar suas imagens na tela para o Brasil, em tela cheia, obrigado. Na realidade, você está dirigindo o carro e de repente alguém cruza a frente do carro e simula um atropelamento. Não precisa, na realidade, nem pedir o VAR, né? Podemos dizer assim, né? Nem fazer o sinalzinho do VAR para poder, na realidade, a gente ver que é uma simulação e que é um golpe na realidade. Eu, na realidade, estou com o Coronel Roberto Alves, que vai explicar para a gente agora como funciona esse tipo de golpe que, Coronel, primeiramente, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Primeiro Impacto, tem se tornado comum a gente vê esse tipo de golpe aqui em São Paulo. Por isso que eu falo que o Brasil, Coronel, não é para amadores, meu amigo. Bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Muito bom dia a você e a todos os nossos telespectadores. Realmente não é para amador. Mas é importante que se diga que normalmente essas pessoas que tentam esse tipo de golpe, que seria uma tentativa de estelionato, né? Enganar alguém para tirar alguma vantagem ilícita, normalmente financeira, não tem dado certo. É muito mal feito. Primeiro que o veículo, para que permita esse tipo de situação, ele tem que estar numa velocidade muito baixa. Então, é fácil de observar que houve uma condição diferente, anômala. Não é um crime normal, que acontece muito de atropelamento, em que o motorista, normalmente, até sem o desejo, ele acaba atropelando alguém que passa inadvertidamente, mas o veículo está em velocidade, ele tem algum tipo, infelizmente, de ação que vai ter alguma responsabilidade. Essas tentativas, elas são muito mal feitas. Então, mesmo que o motorista fique preocupado, elas acabam não sendo levadas adiante. Pelo menos não há registros oficiais desse tipo de crime chegando ao conhecimento da polícia, da justiça. E nesse caso, e nessa imagem que nós mostramos agora, Coronel, se o senhor perceber nessas imagens, na realidade traz realmente o que o senhor acabou de falar agora, que o indivíduo ali, ele se joga na frente do carro, só que de repente vai vir uma viatura da polícia. Lá vem o cara agora, acompanhe comigo. Gente, foi nada. Esperou o contato, né, Coronel? O contato veio, viu que o juiz estava marcando tudo e simulou. E aí o que acontece? Ele vê a viatura da polícia, Coronel, ele vai ver a viatura, aí ele disfarça, olha para um lado e para o outro e vai embora. Então quer dizer o quê? Que na realidade esses indivíduos estão cometendo esse tipo de crime constantemente aqui em São Paulo. E qual é a dica que o senhor dá para os motoristas, para os cidadãos de bem que possivelmente na realidade possam ser vítimas aí desses golpes? Dessa tentativa de golpe, não é? A primeira coisa, diante de um fato desse, independente, porque você pode realmente ter cometido um evento, um crime, não é? Pode ter sido um atropelamento, mas não descer do carro. Deixe as portas fechadas, vidros fechados, as portas travadas e acione imediatamente a polícia. Por quê? Porque se foi um crime de ação pública incondicionada, não é negociável, é a polícia que vai ter que encaminhar. E quando você socorre, ou seja, o que é socorrer? É tomar uma atitude de adotar as providências, chamar quem pode socorrer. Ninguém pode socorrer uma pessoa pessoalmente, deve solicitar os órgãos, 193, o bombeiro, ou 190, a polícia militar, para o fazê-lo. Quando você age assim, você, inclusive, está livre de uma prisão em flagrante, caso você tenha cometido o crime realmente de trânsito. E nesse caso da fraude, assim que você aciona a polícia, nesse caso a viatura já está passando, mas assim que a viatura chega para checar o fato que pode ser um crime, aliás, o criminoso já foi embora, normalmente ele já foi embora. Então, não desça do carro, acione a polícia militar ou o bombeiro, para que eventualmente a vítima possa ser tratada ou conduzida, e você se livra da tentativa de golpe. E se foi um evento realmente, você se livra de uma eventual prisão em flagrante. Por quê? A omissão de socorro é um crime independente, mas quando você age de forma correta, ou seja, você não se omite, aciona os órgãos públicos que são, nesse caso, específicos para a condução da ocorrência, você se livra de danos maiores. Então não precisa socorrer pessoalmente, mas deve acionar os órgãos.
Mas, coronel, eu queria fazer, na realidade, preciso da sua ajuda nesse exato momento. Quer ver? Coloque em tela cheia, porque eu quero, por exemplo, nesse caso, o carro que, na realidade, o indivíduo vai se jogar à frente ali, ele tem uma câmera que acabou registrando. Sim. Mas na grande maioria, por exemplo, eu não tenho câmera no meu carro, não sei se o senhor tem no carro do senhor, mas eu não tenho câmera no meu carro. Aí, por exemplo, o cara não tem a câmera, aí fica a palavra dele contra a palavra do indivíduo que tentou, na realidade, aplicar esse golpe. Ponto. O trabalho da polícia militar não é investigar, o trabalho da polícia militar é ostensivo e preventivo. A polícia vai pegar todos os fatos, vai levar para a delegacia e aí vai ficar a cargo da polícia judiciária. E como que o cidadão faz nesse caso, quando a palavra dele talvez não tem tanto peso quanto a palavra de quem simulou e tentou aplicar esse golpe? Agora eu quero ver, que eu estou curioso porque eu vou aprender com o senhor. Excelente a sua colocação, porque você veja que para ter algum dano, alguma lesão no corpo com essa tentativa de fraude, é inviável. Você veja que ele está bem, está perfeito. Quando você adota, você não precisa ter câmera, porque você não fez nada. Você solicita a polícia, ele vai embora antes. Quando ele percebe que ele não vai ter êxito na tentativa do golpe, de falar com o motorista, de tentar alguma coisa, porque ele vai estar caído, o motorista não vai fazer nada. Ele vai tentar levantar, ou seja, ele vai levantar e vai tentar alguma negociação dizendo que ele foi atropelado. E você fala, não tem problema, eu estou chamando a polícia. Na hora que você fala isso, ele já vai embora e o golpe não vai acontecer. Não houve um atropelamento, houve uma tentativa de estelionato. E quando o motorista aciona o órgão público ou já indica que vai fazê-lo, o criminoso vai embora porque ele sabe que ele não vai ter condição de levar adiante e, inclusive, ele mesmo vai ter condição ou a possibilidade de ser preso. Então, tem a câmera nesse caso, mas mesmo que não tivesse, não houve lesão, não houve dano. Ou seja, o motorista está tranquilo, acione o órgão público. Entendi. Ele não tem que definir no momento se houve ou não gravidade. E tem também, coronel... adotar as posturas. Se não houve, a pessoa vai embora com certeza. E, coronel, ainda aproveitando e, claro, abusando um pouquinho da sua paciência aqui conosco, mas a gente não pode perder uma experiência tão importante como a que o senhor tem para poder nos ajudar. E me ajudando, o senhor está ajudando milhões de pessoas que acompanham, que a audiência está lá em cima agora, milhões de pessoas acompanhando o nosso programa. Por exemplo, eles fazem tentam esse tipo de golpe que nós mostramos agora, mas em outros casos também, eles se jogam ali para fazer com que a vítima, a pessoa do carro, desça e eles acabam atacando as pessoas ali e levando tudo que as pessoas têm. E não é só, às vezes, de querer tirar dinheiro através de um processo, alguma coisa nesse sentido, mas eles atacam as pessoas. E aí o cidadão de bem, o senhor falou agora há pouco, a melhor coisa que tem é não sair do carro e manter os vidros fechados e as portas travadas. Essa é a recomendação mais importante nesse tipo de situação? Sempre, as portas fechadas, travadas, os veículos fechados, principalmente em locais que você vai ter que reduzir a velocidade. Na área central você já desloca-se com baixa velocidade, eventualmente tem que fazer essas paradas. São os momentos em que os criminosos tentam algum tipo de atividade, seja essa tentativa de fraude ou seja uma tentativa de furto, mesmo ou roubo, no caso de roubo porque tem a violência ou grave ameaça. Mas qual é a situação? Você deve ficar exatamente dentro do carro, é o lugar mais seguro. Você não deve descer para negociar. Eventualmente são aquelas simulações de pequenas batidas, que você vê que não houve nada, não desça, não resolva no local. Vá para um local em que você encontre segurança ou que tenha uma viatura, informe o que aconteceu e as providências serão adotadas. Se houve um fato real, você não se omite, porque você mesmo toma a iniciativa de ligar para a polícia militar, para o corpo de bombeiros, ou seja, você já evita qualquer possibilidade da omissão de socorro. E você está garantido dentro do seu veículo, não vá negociar, não vá discutir, espere os fatos acontecerem, acione imediatamente. Essa é a função da polícia militar preventiva. Na hora que você solicita, com certeza, 95% dos problemas não têm consequências mais graves, porque você ficou reservado.
Coronel, o senhor pode até ser comentarista meu aqui no programa, viu, Coronel? Se o senhor tiver tempo aí, o senhor pode vir qualquer dia comentar aqui muitos casos aqui conosco, porque o senhor fala muito bem, tem um conhecimento vasto, e o diretor nosso de jornalismo está até assistindo o programa agora, o Cipollone, já está vendo agora o seu desenvolvimento também, não só na corporação, mas também na comunicação. Parabéns e um grande abraço para o senhor e muito obrigado pela participação e tirar o seu tempo para poder nos ajudar e esclarecer muitos casos aqui para nós. Muito obrigado, viu, comandante? Olha, com esse elogio, primeiro já está aceito o convite. Com esse elogio, eu fico inteiramente à disposição. Estamos aqui de QAP sempre. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.